Olá, boa noite. Entrando aqui mais uma vez. É muito gostoso, né? Esses louvores. Preparando aqui o material. Preparei com muito carinho. Você que já vai entrando aí, boa noite. Já vai compartilhando com outras pessoas. O Instagram já vai chamando. Eu sei que é um horário bem complicado, mas quem tem que entrar, vai entrar. Boa noite. Boa noite. Vou colocar aqui. Tô tão feliz, gente. O tema hoje vai ser esse: produtividade, ou seja, falta de direção, desgaste emocional e frustração. É isso que faz a improdutividade. E se você quer produtividade, você tem que entender quem é o inimigo da produtividade. O que está fazendo com que você seja improdutiva. E é isso que nós vamos fazer hoje. Sejam muito bem-vindas. Você que já vai entrando aí, compartilha, manda o aviãozinho. Você que está vendo agora, em outro momento, comenta aqui depois, no final, se valeu a pena para você. Já pega o seu papel e caneta, porque quando a gente anota, você pode ter certeza que os resultados são muito melhores. Muito melhores mesmo. Vamos fazer uma oração? Vou fazer uma oração para que Deus possa nos capacitar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, me capacita, meu Deus. Eis-me aqui. Eu só estou te obedecendo, meu Pai. Eu só estou me posicionando diante do teu chamado, do meu propósito, pelo motivo no qual eu me sinto viva, que é fazer a diferença na vida de cada mulher que se conectar comigo, meu Pai. Que o Senhor possa me usar como instrumento e que essa mulher ela possa ter a humildade de aprender, que eu possa aprender com cada uma delas também, meu Pai. Que nós possamos estar vivendo uma jornada de evolução. Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos começar refletindo sobre a improdutividade. Essa semana a gente está falando sobre a autoestima, sobre reativar a sua força, a sua fé, a sua visão de mundo, a sua visão de para onde você está indo. E tudo isso é muito importante. Só que se você não entender, boa noite, Nayane, se você não entender sobre por que existe essa questão da autoestima, se você não entender aonde que está as questões que precisam mudar na sua vida, vai ficar cada vez mais difícil. Porque se a gente não reconhece onde a gente precisa mudar, a gente fica só patinando na vida. Patinando. E nunca é tarde para mudança. Nunca é tarde para você desenvolver, para você evoluir. E hoje eu achei que esse tema ele é muito importante porque a maioria das vezes que a gente está com a autoestima baixa, é claro que tá ligado a feridas, a traumas, essas são as raízes. Mas quando a gente está se sentindo improdutiva, quando a gente está se sentindo com a vida bagunçada, com a casa bagunçada, é quase 100%, ou para não te falar 100%, de que a nossa cabeça também está bagunçada. Então quando a gente fez o que tinha que fazer o dia inteiro, mas está se sentindo frustrada porque tem um monte de coisa que era para você ter feito, várias coisas que você se prometeu, arrumar o seu armário, arrumar algo na cozinha, ligar para alguém, organizar algo, marcar um médico, levar o filho em tal lugar,
fazer isso para o marido, ter organizado algo hoje, que é uma data comemorativa, apesar de que é uma data comercial, mas vale muito a pena refletir, e como se fosse um balanço do ano, né? Se está valendo a pena o seu relacionamento, qual o movimento que você fez para o seu marido fez para você, não porque para mostrar para as pessoas, mas é porque é você que tem uma convivência dentro de casa. Então, todas essas coisas, elas impactam, no final das contas, na nossa autoestima, porque vem como valorização. E a improdutividade, ela traz essa... Quando você está improdutiva, não teve um dia produtivo, traz essa frustração, traz esse cansaço. Porque gera culpa, gera uma sensação de preguiçosa, gera uma sensação de que, de fato, você não dá conta de nada mesmo, você mal começa um projeto, mal faz algo, começa uma coisa já não chega no final, nada dá certo pra você, dá certo pra todo mundo, mas dá certo pra você. E aí, acaba que você tá sempre se julgando. E eu quero te dizer que você não é preguiçosa, que você não é fracassada, que você não é isso que muitas vezes, se uma pessoa falar com você sente raiva, mas você fala com você todos os dias sobre isso. Ah, eu sou preguiçosa mesmo, nossa, mas eu sou mole, nossa, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. E aí você tá o quê? Menosprezando você mesmo. Em vez de você estar vivendo, reativando, você está o quê? Depreciando você, porque a palavra, ela tem poder. Então a improdutividade, ela significa miséria, ela significa pobreza, ela significa falta, porque a produtividade, ela faz com que você trabalhe menos e produz mais. Às vezes hoje você tá falando assim, mas do que a Marcelene tá falando? Porque hoje eu não parei um minuto. Hoje eu acordei 5 horas, ou que foi 8 horas. E fiz milhões de coisas. Mas se você for pegar todas essas coisas que você fez, de fato você tá caminhando em direção a algo que vai germinar, que vai ter resultado? Falando sério pra você mesmo. Você mesmo, sem esperar a recompensa de outras pessoas. Se você olhar pro seu dia hoje, você se orgulha da sua casa? Você se orgulha do seu casamento? Você se orgulha de você? Você se orgulha das crianças? Da sua sala? Da sua gaveta de calcinha? Da sua gaveta da cozinha? Por quê? Eu sei que o peso é muito grande. Seja você uma mulher que tá trabalhando em casa, que geralmente as pessoas falam só em casa, não fala nem que tá trabalhando, só tá ficando em casa. Ou seja, você que trabalhou o dia inteiro fora, pegou metrô, pegou ônibus, pegou bicicleta, pegou o que foi, ou carro que foi, saiu, deixou as crianças na escola, voltou, fez isso, fez aquilo, trabalhou fora e dentro de casa. E seja você que trabalhou dentro de casa. Eu quero dizer que você que trabalhou dentro de casa, você está empreendendo. Você está em um negócio de maior responsabilidade do que o seu marido se estiver faturando 1 milhão por dia. Por quê? Mesmo que ele estiver faturando 1 milhão por dia, ele pode errar. Não que você tem que ser perfeito. Se ele errar, ele fecha a empresa, ele faz aquilo. Você está empreendendo no maior tesouro da sua vida, que é a sua família, que é a sua casa, que é o seu lar, que é a educação dos seus filhos, que é em você também. Então, você que não trabalha fora ou está desempregada, mas ficou em casa, tem filhos e deu esse tempo de qualidade para os seus filhos, saiba que você está empreendendo. E você que não conseguiu, mas passou o dia, fez uma coisa aqui, fez uma outra ali, saiu enfiando coisa dentro dos armários, enfiando coisa embaixo de tal, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, você também
se mexeu, trabalhou o dia inteiro, mas você não foi produtiva. E a pergunta que eu quero te fazer é essa. Você tem consciência? Você consegue fazer responder? Você hoje foi... Como foi seu dia? Você só fez o que tinha que fazer? Só ficou culpada? Ou você está produzindo a vida que você quer ter? Você está construindo uma realidade. Você está vivendo o seu propósito. E às vezes você fala assim, que o que mais tem é pessoas que ainda perguntam sobre o que é propósito, qual é o meu propósito, pessoas que ainda não sabem. E é natural, porque as pessoas têm preguiça de buscar um desenvolvimento pessoal. As pessoas preferem ficar escrava, construindo o sonho de outras pessoas, do que buscar entender como que a tua mente funciona, como que você funciona, como é que eu faço para sair da situação. Não, ela pensa assim, se meu problema tá assim, foi alguém que me magoou, foi alguém que me feriu, eu não tô tirando a sua razão, mas o seu problema é problema seu. Se você tem um problema hoje, se você tá com raiva, pode acontecer qualquer coisa na sua vida, o problema é seu. É você que governa se você vai ficar onde as pessoas te colocaram, ou se você vai tomar consciência dos seus padrões de comportamento, das suas mágoas, das suas mazelas, das suas feridas, das suas pereba, e trabalhar aquilo. Mas como, Marcelene, que eu faço isso? Reprogramando, entendendo como que a minha mente funciona, entendendo como que o meu sentimento funciona, qual é o meu tipo de comportamento, qual é às vezes a pessoa não sabe nem qual é o tipo de personalidade que ela tem. Você sabia? Você pode ter 10 irmãos, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma linguagem para ser tratado. Se você não sabe, como é que você quer que seu marido saiba como lidar com você? Se você não sabe o que você quer, como você quer que ele tenha uma bola de cristal para adivinhar o que você quer hoje de presente? Adivinhar como você gosta que ele age com você? Qual que é o mais importante para você hoje? É um presente palpável? É uma rosa? O que seria a sua linguagem de amor hoje? Seria ele, ao acordar, demonstrar amor com um abraço, com eu te amo? Tem pessoas que é isso. E se você não estudar sobre isso, ou estar com pessoas que saibam sobre isso, como que você vai ter um relacionamento, vai ter uma vida, vai ter filhos saudáveis, se você tem preguiça de entender como que você funciona? Porque é natural que a gente tenha preguiça. Porque o natural do ser humano é honrar a própria história. Mas honrar, inclusive, de forma negativa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava conversando sobre isso. Sobre um caso real de uma pessoa que ela não é inteligentíssima e ela não consegue ver isso e ela mantém naquele lugar. E aí ela falando, era uma melhor amiga. Por que você não faz isso? Porque eu acho que você vai sair muito bem disso. Sabe qual é a desculpa da pessoa? Eu não tenho uma roupa adequada para esse tipo de trabalho. Eu não sei como me portar nesse tipo de trabalho. Deixa eu te falar. Ninguém sabe. Ninguém nasceu sabendo. A coisa mais bonita que tem é você perguntar. É você mandar. Você chegar num lugar. Eu não sei como faz isso. Como é que faz isso? Como é que é isso? O que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre esse nome, sobre essa coisa. Então, só os tolos e ignorantes vão te criticar por você não saber de algo. Então, às vezes, era para você estar vivendo algo maravilhoso na sua vida, e, no entanto, você está aí por achar assim que você não tem dom, que você não dá conta. Eu não consigo falar tão bem quanto a fulano de tal. Mas a fulana de tal, na primeira vez dela, ela também teve dificuldade, ela também teve medo. E na segunda, e na 10ª, na 100 vezes, ela teve dificuldade. E a vida é nessa jornada. E todas essas questões,
ela tá agrupada com esse ciclo de procrastinação que faz com que você não seja uma mulher produtiva. Então, existe várias camadas, que é você saber quem você é, você saber em que situação que você está e, de fato, você ter um dia organizado. Porque agora eu vou te passar... daqui a pouquinho eu vou te passar o ciclo invisível. O ciclo invisível que explica o padrão de uma mulher que ela trabalha, ela é uma jega. Tem outro nome mais bonito aí? Ela trabalha igual uma cavala. Ela, sabe, ela carrega o marido nas costas, ela carrega o mundo nas costas, ela faz isso, ela faz aquilo. E ninguém consegue ver o valor que ela tem. Mesmo ela não tá sendo produtiva, ela tá carregando o mundo nas costas. Carregando o mundo nas costas. E o que eu quero te passar é exatamente isso, é a autoridade sobre você. Você pode não ter R$1 hoje na sua conta. Você pode ser uma pessoa que mal sabe falar. Mas ninguém nesse mundo nasceu sem um dom. Ninguém nesse mundo nasceu sem um dom. E o propósito, ele é exatamente o motivo pelo qual você nasceu. Qual que é o meu propósito de vida? É o motivo pelo qual, o motivo maior pelo qual... Só para facilitar, para nunca mais se fazer essa pergunta. Eu não sei qual é o meu propósito. O seu propósito é servir. É fazer a diferença na vida de outras pessoas. É ser fruto na vida de outras pessoas. Resultado é seu. Resultado é o seu. Por exemplo, você vende um produto ou um serviço, você estudou, você tem um resultado que é o que você fatura. Que é o que te dá renda, que te dá resultado de uma viagem. Fruto é o motivo pelo teu propósito. É o quanto que aquela profissão, que aquele dom impacta na vida de outras pessoas. Só para já zerar e nunca mais você... o que é propósito e qual é o meu propósito? Agora, qual é o meu propósito? Aí, na questão de como eu vou servir... Aí a gente vai trabalhando no decorrer do teu processo de desenvolvimento e você vai descobrir a que eu sou boa. O que eu faço que me dá prazer em fazer e me dá alegria quando eu vejo outra pessoa aprendendo. Esse é o teu propósito. A pessoa que ela descobre o propósito é servir e eu quero servir com o quê? Qual é o meu dom? A pessoa que descobre qual é o dom dela... e ela começa a trabalhar com isso, ela não vai trabalhar. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando. Eu poderia já estar num restaurante, eu já poderia estar fazendo uma outra coisa. Mas se eu falei que eu vou fazer a live todo dia, às 20 horas, pode ser domingo, pode ser... eu vou estar aqui às 20 horas. E quando eu atendo online, seja em grupo ou no individual, meu esposo vê. Quando eu saio... eu sinto assim revigorada. Eu sinto como se eu estivesse iniciando. Eu termino a live aqui, eu quero entrar de novo. Tendo uma pessoa, ou 100 pessoas, ou quantas pessoas tiver. Por quê? Mesmo que não tivesse nenhuma, eu estaria aqui fazendo. Porque eu vou gravar, eu vou ter esse material, eu estou cumprindo o meu propósito. Independente de você estar vendo ou não, eu estou fazendo. Quem é para ver vai encontrar esse material, vai entender a minha linguagem e vai mudar o raciocínio dela, vai mudar a consciência dela. Então o propósito é isso, é quando você está trabalhando, mas você sente como se você estivesse desfrutando da vida. Por exemplo, se hoje você odiou fazer o que você está fazendo no seu trabalho, se você não está gostando do ambiente, se está não gostando das pessoas, se você não gosta do que você faz, então você não está vivendo o seu propósito. Você está fazendo com que outras pessoas enriqueçam através da sua vida, da sua energia. Ontem foi aniversário de uma amiga de 106 anos. Eu tenho uma amiga aqui no Instagram que me segue, 106 anos. Ela é a dona Zilda. E por mais sortuda que você seja, você vai viver 120 anos, 116, 120 anos.
Mas a média do brasileiro é o quê? 60 anos. Então, assim, 57 a 60 anos. Acho que não é nem 60. A média. Tem pessoas que vivem 80, 100, 90. E aí eu te pergunto, se você morrer hoje, você tem noção do quanto de riqueza você contribuiu para outras pessoas com seu dom? Ou o que você deixou de fazer? Porque não é só sobre o dinheiro, só sobre a riqueza. É sobre o que você deixou de fazer. Vai ser te cobrado esse dom. Porque quando você se for, vai ficar o seu legado. As pessoas vão lembrar de quem você foi. E aí você pode ser essa pessoa que fez a diferença na vida de milhões de pessoas, de 10 pessoas, de 100 pessoas, das pessoas que passou de ter cumprido. E pode ser aquela pessoa que não cumpriu. E você quer saber quem é essa pessoa? As pessoas que não cumprem o seu propósito, que não vivem do que elas nasceram para viver, para ensinar, para contribuir na vida de outras pessoas, elas são doentes, elas são opressivas, elas são fechadas, elas são feridas. Por quê? Porque quando você está fazendo, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui, eu posso falar errado, eu posso tá doendo alguma coisa, mas eu não vou abrir mão disso aqui. Eu posso ficar aqui 3 horas conversando. Quando eu estou atendendo no individual, eu estou falando sobre a vida de alguém, tocando a vida de uma mulher. E quando eu termino, eu não sinto cansada. Porque eu estou fazendo o que eu amo fazer. Mas poderia ser cozinhar, poderia ser costurar, poderia ser organize, poderia ser limpar um lugar. Tem pessoas que não sabem limpar um lugar. Tem pessoas que ficam milionárias com limpeza de casa, você tem noção? Ah, mas você nunca ouviu falar. Então é porque você está tão ocupado em fazer outras pessoas enriquecer que você não parou para ver qual é o seu dom. Tem pessoas que ficam milionárias no dom de cozinhar. Tem pessoas que ficam milionárias no dom de falar. E cada pessoa vai ter o seu tempo. Mas para tudo isso que eu estou falando aqui, você tem que ter produtividade. E produtividade é trabalhar menos, não é se matar. Nós temos uma crença de que para sobreviver você tem que se matar. Você tem que pegar a enxada, você tem que fazer assim, fazer assim. Não é. As pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que se esforçaram muito, mas que usaram a cabeça. Não foi a força do braço. Não é a força do braço que faz você ser produtiva. Aliás, quanto mais força do braço você usa para você e para as pessoas, menos valorizada nós somos. Menos valorizada. Então, por isso que eu trouxe. E eu quero que você responda. A primeira coisa, você tem que pegar seu caderno e a sua caneta e responder. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Responda. Eu coloquei, inclusive, eu faço um roteiro, mas eu confesso para vocês que eu sinto mais dificuldade em roteiro, porque essa aula eu consigo, eu dei ela muitas vezes, então eu consigo passar ela assim, sem olhar em nada. Mas quando faz, fica mais organizado. Eu quero que vocês também tenham anotado no seu caderno. Se você não assistiu a 1, a 2, a 3, eu vou organizar certinho e vou colocar nos stories assim, a live 1, a 2, a 3. Pra na hora que você tá fazendo, lavando uma louça, vai ouvindo. É uma coisa interessante, pega seu caderno lá e anota. Olha, isso aqui é importante pra mim. Então, primeira coisa que eu quero que você traga a consciência. Hoje, eu passei o dia ocupada ou construindo o meu propósito de vida. Construindo a vida que eu acredito merecer. Você sabia que a vida que você acredita merecer, você tem que ter visão de 20 anos e destrinchar ela todinha. E quando você acordar amanhã,
a sua atitude, ela tem que ser exatamente como se você já tivesse naquela realidade. Saber que essa é a atitude das pessoas que conseguiram. Elas fizeram uma visão de 20 anos. E de 20 anos, em 20 anos eu quero estar onde? Eu quero estar faturando quanto? Eu quero que meus filhos estejam como? Eu quero que... Quando você tem essa visão, você vai automaticamente, Deus vai te dando sabedoria, vai te colocando pessoas certas e você vai colocando, criando uma rotina. E aí aquele dia que você quer mandar menino ir, sabe? Aquele dia que você não quer fazer nada, ou aquele dia que você não quer levantar, aquele dia que você quer divorciar, aquele dia que você quer, sabe, que você tá na TPM e você não tá com paciência com seu marido e tudo, você vai lembrar daquele propósito, daquela visão de 20 anos que vocês fizeram junto. Então, quando você sabe para onde você tá indo, quando entra as pedras, quando você tropeça, quando no dia que você tá doente, no dia... Você vai cansar, você vai descansar, mas você sabe para onde você tá indo. Você sabe que vida que você quer. Então, eu vou respirar fundo e vou seguir o meu objetivo. Tem um assunto que eu quero trazer muito para vocês aqui, que eu aprendi agora recentemente, está me ajudando muito, inclusive perder peso, que é sobre o nosso ciclo, né? A mulher, ela tem um ciclo. Cada semana você tá numa personalidade. Cada semana você tá num ciclo. Então, se você entender sobre esse ciclo, você vai saber lidar com a sua rotina, saber lidar com a sua alimentação, saber lidar com as coisas mais desafiadoras do mês. Você vai fazer mais naquela semana, que você sabendo como é que é o seu ciclo, você vai, olha, agora nessa semana eu vou fazer assim, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer isso, porque é nessa semana os meus hormônios, as minhas características estão assim, eu tô mais animada e tudo. E não vai deixar pegar uma agenda, se é que você tem agenda, mas quando você entende isso, você vai pegar, você vai viver com estratégia. Ou seja, você vai ser mais esperto do que você mesmo, porque você vai entender que a semana que vem eu tô assim, eu tô na TPM, eu tô menstruada, então eu vou me organizar melhor, seja na alimentação, seja num projeto, seja em algo que você tem que fazer aqui na internet, seja em algo que você tem que fazer dentro de casa. E quando você estiver naquele dia, você vai saber entender que você tá daquela forma. Ah, mas eu já entendo, mas você lembra que eu sinto o colo, tá? Não. Você entende que você tá passando mal e você quer que as pessoas te vejam como um coitadinho. Mas você não entende e se organizou para aquilo. E aí, por isso que eu vou passar para você essa questão aqui da... Por que que eu estudei muito sobre produtividade? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso me organizar para me tornar uma pessoa produtiva. Eu sou uma pessoa metódica em algumas coisas e em outras, se eu não me organizar, minha vida vira uma bagunça. Seja livro, seja anotação, seja meus pensamentos. Então, por isso que eu tive que estudar sobre produtividade. Por isso que é um assunto que, para mim, ele é importante porque funciona. Quando eu pego as minhas agendas, eu tenho várias. Quando eu anoto minhas coisas, meus objetivos, quando eu anoto minhas coisas, aí eu tenho um objetivo, eu tenho a visão e eu vou colocar tudo nas minhas agendas. Então, todo domingo à noite eu sento e coloco, olha, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo, e vou aprendendo a lidar comigo mesmo, me respeitando como mulher, me respeitando como ser humano. Porque se você não se respeita, não espere que seu marido vai fazer isso por você. Se você não se respeita, não espere que seus vizinhos, que seus filhos, que seu marido, que sua sogra vai fazer isso por você. Não vai mesmo. E agora eu vou te passar aqui o ciclo invisível da improdutividade, tá? E a improdutividade, se eu falei, quer dizer pobreza, quer dizer miséria. Então, se você está ocupado o dia inteiro, mas não é produtiva, você tá indo para um caminho, de uma jornada de pobreza, tá? Então, o primeiro é a falta de direção, que faz você ser uma mulher improdutiva. Então, a falta de produção, ela gera o quê?
falta de clareza, de propósito ou de metas reais. Então, sobre isso que eu estava falando com vocês, sobre visão de longo prazo, que é de 20 anos. Depois você vai fazer uma visão de 5. E curto prazo, que é de 6 a 1 ano. E assim você consegue ter um dia com prazer, ter um dia onde você vai se preocupar com as suas realizações. Não é mais com o Instagram não sei de quem, a viagem não sei de quem, a pessoa que está conseguindo emagrecer ou que está conseguindo enriquecer. Não, você tem o seu agora. E aí você vai deixar os vícios daquilo que está roubando o seu tempo para construir o que você quer, tá? O segundo é desgaste emocional. O primeiro é a falta de direção, que é sem clareza de propósito ou metas reais. Então, a pessoa que ela não tem direção, ela não tem clareza e ela não tem metas reais, tá? O segundo inimigo é o desgaste emocional, autocobrança, ansiedade e comparação. Ou seja, a autocobrança é quando você sabe que você deveria ter feito, mas você não faz. Ansiedade é quando você já queria estar lá na frente, mas você está aqui. A sua mente não entende passado e futuro, entende o agora. E aí você é uma pessoa ansiosa, sofre com antecedência, e só faz as coisas. E a pessoa que é ansiosa, ela só faz o que tem que fazer em cima da hora. Vai arrumar a mala em cima da hora. Vai fazer isso, vai fazer uma receita em cima da hora. Vai cuidar da casa em cima da hora. Por quê? Porque ela é uma pessoa procrastinadora que gera ansiedade, que gera improdutividade, tá? E comparação. A mulher que ela é improdutiva, ela compara com as outras mulheres, ela compara com o marido, principalmente. Então, vive um joguinho de comparação. E isso faz o quê? Faz com que você perca a guerra. E o terceiro, frustração. Então, a sensação de estar travada, de procrastinação, de culpa. Então, primeiro, a falta de direção. Segundo, desgaste. E terceiro, frustração. Sensação de você estar... Meu Deus, mais um dia. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito aquilo. E aí você se sente... Sabe que você está procrastinando, sabe que você está se sentindo culpada. Aí, em vez de você tratar seus filhos de uma forma, você já está com agressividade. Em vez de você estar feliz com seu marido, você já trata com agressividade. Ou fica melancólica ou triste. E tudo isso está ligado ao quê? A improdutividade, a falta de metas reais, tá? Por isso eu vou te passar aqui agora um exercício que vai te ajudar a reprogramar, tá? Reprogramar a tua mentalidade, aonde todo esse conhecimento que eu passei até aqui agora, ele de fato, principalmente quando você está iniciando, a sua mente buga, sabe, dá preguiça, dá sono. Eu sei disso, porque isso já aconteceu comigo e é justamente quando a gente mais precisa. Mas quando você tem um interesse de uma conquista, você vai prestar atenção, você vai anotar e você vai sair daquele padrão e reprogramar para um novo padrão. A não ser que você queira viver de acordo igual às pessoas que você critica, as pessoas que você fala, não, eu nunca vou ser daquela forma. Eu nunca vou ser igual a não sei quem. Eu nunca vou ser... E aí acaba que você está andando para ali, tá? Então, primeiro, papel e caneta. É uma coisa que não tem como você viver, reativar a tua mente sem um papel e uma caneta, tá? E agora eu quero que você coloque essas perguntas aí para você se responder. O que eu mais preciso fazer por mim essa semana? O que eu preciso fazer por mim essa semana? Eu quero que você coloque aí a resposta. Coloque só as perguntas, responde mentalmente e depois você pega o seu caderno e responde aí. Mas se você quiser já responder, beleza. O que eu estou evitando fazer por medo? O que você está evitando? O que você precisa fazer por você essa semana ainda, começar a fazer? E o que você está evitando por medo? Eu sei que você já tá rodando aí um monte de Instagram. Tá vendo aí menino de 10 anos faturando 20 mil por mês. Vendo aí
pessoas que não tinham condição nenhuma viver numa realidade, vendendo um produto ou um serviço online de casa, sem precisar sair, sem precisar de estoque, sem precisar de nada, só de aprender como que funciona o jogo. E fora o aprender como funciona, trabalhar você, para que você tenha autonomia para fazer a diferença, para fazer acontecer, para ter coragem de botar a cara aqui, igual eu tô fazendo aqui agora, você ter coragem. Eu não tenho diferença de você. Eu não tenho diferença de você. Eu tenho muitos motivos para ter desistido de viver. Aliás, eu tentei isso por 3 vezes, se você não sabe. Eu sou uma pessoa de origem muito pobre. Eu sei exatamente o que é ter muito pouco, o que é ter bastante e o que é ter nada. E o que é se construir de novo do zero. E eu sei exatamente agora o que é ter paz, sentir valorizada como mulher, poder escolher a música que eu quero ouvir, o prato que eu quero comer. Ter realmente uma pessoa presente dentro de casa. Não viver realmente um relacionamento onde eu sou a prioridade. Não só porque a pessoa fala que você é a rainha, a prioridade, mas eu me senti a prioridade. E é uma construção que é necessária e árdua. E você também pode estar fazendo isso. Então, o segundo passo é esse, onde você vai colocar essas perguntas. Você tem que ser muito sincero com você. O terceiro passo é repetir em voz alta, verbalizar. Gente, vocês não têm noção do que é o poder da palavra. Se você soubesse o que é o poder da palavra, nunca mais você falava palavras como merda dentro de casa, como a palavra desgraça. Eu nem falo, eu tô falando aqui o preço pra te ensinar. Ou eu não sou ninguém, ou eu não dou conta, ou eu sou burra. Esse tipo de palavra, ela mata a pessoa. Se você tiver noção, tem uma técnica da água. E hoje eu vi uma aula sobre o poder da água e um experimento que foi feito com a água. A água ficar em contato. Ou ele falar o nome do negócio na água e colocar. Vamos pensar que ele colocou assim no vídeo tá assim, a pessoa colocou a água do lado de uma coisa, espelhou a água do lado de um objeto por 30 segundos e congelou. A água congelou aquele objeto, aquele animal, aquele desenho. Ou então falou. Ele falou uma palavra que foi esquizofrenia para a água. E a água fez um desenho como se fosse um trem mais estranho. E também tem um cientista que fez da água. Depois eu vou colocar aqui nos stories, vou procurar e vou colocar aqui para vocês verem o poder que tem as nossas palavras. E é feito sobre palavras, não sei se vocês já viram o teste do arroz. E tem da água também, da música, aonde o poder que tem na nossa palavra. Então, existe técnica de palavra, de repetição. E esse daqui é um passo aonde você fala 3 vezes em voz alta. Eu escolho, anota aí no seu caderno. Eu escolho sair do piloto automático. Eu tenho direção. Eu sou guiada pela minha essência e não pela pressão. Ou seja, anota aí. E você vai falar essa palavra com você ainda hoje. Olhando para você. Qual é o melhor lugar? Ou na tela do celular ou no seu espelho. Você vai falar com você. Você vai verbalizar. Você vai trazer vida. Você já experimentou que até as plantas que você fala, elas ficam mais bonitas? Não é coisa de doido, não. É porque, de fato, a palavra ela tem poder para matar, mas ela tem poder para viver. Agora, você imagina quando é para nós. Se isso com as plantas dá resultado, imagina você falando para você mesmo. Quando você fala para você, você está ensinando seu marido como você quer ser tratada. Mesmo que ele não esteja vendo você falar, mas está na sua postura, está no seu espírito, está na sua alma, tá? Então você vai falar. Você quer que eu repita? Vou repetir.
Eu escolho sair, ou se você quiser escrever aqui, eu escolho sair do piloto automático. Essa é a primeira frase. Eu tenho direção, eu sou guiada pela minha essência e não pela pressão. Eu também coloco assim, eu sou guiada pelo Espírito Santo. Então, às vezes, você não quer colocar, mas quando eu falo, eu sou guiada pela minha essência e não pela pressão, eu estou falando isso porque eu sei que eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo. Agora, eu não sei por quem você está sendo guiada. Se você verbaliza isso, se você tem já se entregou ao Espírito Santo, porque é Ele que dá força na tua alma. É Ele que faz você, mediante as situações difíceis, manter em pé. Vai ter dia que você quer chorar? Tem. Isso acontece comigo também. Vai ter dia que você quer desistir? Também. Mas se você buscar a Deus, Ele vai te dar força. Mas se você não buscar conhecimento e pedir para Ele sabedoria para colocar esse conhecimento em prática, porque conhecimento é o que você está conhecendo aqui agora. Sabedoria é quando você coloca um desafio em prática. Não tem como você adquirir sabedoria sem ser desafiada. Por isso que tem muita gente que fala, Deus, me dá sabedoria. E a vida dela não muda. Sabe por quê? Porque Deus coloca desafio e ela está entendendo só que Deus não está olhando para ela. E esse desafio é justamente o que vai mudar a sua situação. É o que Deus está. É a oportunidade de você usar a direção do Espírito Santo. Colocar em prática uma técnica dessa que eu estou te falando, só essa já valeu a pena, a live inteira. Colocar em prática uma técnica, acreditar que é Ele que está regindo a sua vida e você adquirir essa sabedoria. É muito bom quando você reconhece que você deu conta de fazer algo que não é de você, que não é da sua origem, que não é porque você é a top das galáxias. Você não é, nem eu sou. Mas é porque você decidiu se desafiar. Você decidiu viver uma nova experiência. Você decidiu fazer a diferença. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre a dificuldade que ela vê em questão até da roupa que ela usa, de como ela se porta, porque ela fica preocupada, porque tem pessoas, inclusive da família, que falam, ela tá querendo ser rica, ela tá querendo ser metida, ela tá querendo isso e aquilo. E aí, por isso que muitas pessoas, elas vivem o mesmo padrão, reclamando da mesma situação, reclamando da miséria, reclamando da pobreza, reclamando disso e daquilo. E se ela observar, como que Deus vai abençoar? Como que vai fazer diferente para ela se ela não se permite com a mudança? Se ela está sempre preocupada com a opinião dos outros? Como? Me fala aqui. Então, esse exercício, ele é só uma degustação do que eu tenho dentro da minha mentoria. Como que a mentoria ela funciona? Você pode escolher entrar no grupo que eu vou abrir, que vai ser nos próximos dias, ou individual. No grupo ou no individual, você vai aprender a mesma coisa, que é sobre a sua identidade, sobre aonde você está errando, sobre o seu propósito, sobre o seu dom, para que você nasceu, o que eu quero fazer, quais são os negócios de mercado que eu posso me inserir, que o meu dom pode se inserir, se encorajar para isso. Então é um conjunto de coisas que leva o corpo, alma e espírito, aonde tem ferramenta e técnicas e o encontro semanal. Qual que é a diferença do grupo para o individual? O em grupo a gente se encontra, eu vou passar uma aula bem mais
técnica e converse, eu posso falar mais coisas relacionadas a minhas experiências ou outras experiências e tudo mais. É uma entrega muito boa e transformadora, mas é grupo, não dá pra eu ouvir a tua história. No individual, nós falamos, eu ouvi a tua história, é especificamente para sua história. Então é especificamente para sua dor, não é para dor de todas. Então no grupo você tem que ser autodidático, mas é muito transformador. E já tem um tempinho que eu não abro, e eu tenho certeza que vai ser muito agregador para todas as pessoas que entrarem. E se você quer o individual, eu tenho algumas vagas na parte da tarde e à noite. E se você quer uma mudança, não tem uma outra saída. Se você quer uma mudança, você tem que se encorajar. Você tem que se encorajar a se enfrentar. O seu maior inimigo é você mesmo. Mas o seu maior amigo ou amiga é você também. A sua mente é a sua maior amiga. Mas se você não sabe lidar com ela, ela pode ser a sua pior inimiga. Porque ela vai usar tudo que você está fazendo de forma repetida para te trazer destruição, para te trazer doenças, te trazer depressão, trazer culpa, trazer raiva, trazer sentimentos, emoções que faz com que tantas pessoas poderiam estar desfrutando da vida, mas estão num loop de sofrimento, esperando que outras pessoas resolvam a vida delas. E nós somos lindas, nós nascemos para ser amadas, nós nascemos para ser honrada, nós nascemos para fazer a diferença, para ter muitos resultados para nós mesmos e para ter muitos frutos aonde a gente for. E eu me sinto muito viva quando eu me coloco à disposição desse propósito, dessa missão, porque os resultados, eles são reais, eles acontecem. É só você tomar a decisão de fato fazer acontecer, você enfrentar, e aí você se torna uma mulher mais sábia, você se torna uma esposa também, que seu marido vai sentir prazer de te ouvir, sentir prazer de ter o seu direcionamento, porque sabe que se você está saudável, você tem a boca de Deus para fortalecer ele. Agora, se você é uma mulher doente, ferida, amargurada, cansada, frustrada, você está sendo guiado por quem? Pelo mal. Aonde você pega as suas feridas, escolher um homem de acordo com as suas feridas. Vamos falar que você tem problema de paternidade, você tem problemas de rejeição, você tem problema de abandono. Você vai escolher um homem que vai te abandonar, vai te trair. E aí você escolhe uma pessoa de acordo com o teu padrão e você pega esse cara e esse cara vai ser ruim com você porque você tá dando pra ele coisas ruins também. Você tá dando estímulo ruim pra ele. Você tá desacreditando dele. Você tá sendo... E às vezes a mulher, ela tá de boca calada. De boca calada. A sua alma, com a alma dele, ele sente que você não confia nele. Ele sente que você não apoia, que você não acredita. Pra você ver como é sério essa questão da mulher. Ela está alinhada com Deus, ela está alinhada com a inteligência, ela está alinhada com ela mesma. Porque o que eu mais vejo é uma falta de entendimento quando eu posto, ou quando eu falo, ou qualquer outra pessoa também da mesma profissão fala sobre a mulher se priorizar. A primeira coisa que as pessoas pensam é que eu estou te convidando para ser uma egoísta. Ah, mas ela tá falando isso porque ela não tem filhos. Eu não tenho agora, mas eu tenho filhos adultos. Eu tenho uma filha adulta, no qual eu dei o meu melhor, para que hoje ela não me desse nenhum trabalho. Eu já sabia que era essa vida que eu queria. Que era essa vida, porque não tem coisa mais gloriosa na vida de uma mãe do que ver filhos bem, felizes e dando conta da sua própria vida. Não é vida perfeita. É feliz que é você com autonomia sobre a sua vida.
construindo o seu casamento, construindo a sua vida, a criação, ter autonomia sobre a criação dos seus filhos. É muito sério. Então até essa questão de brinquedo dentro de casa, que roupa colocar nas nossas crianças, a opinião do pai. Às vezes você entendeu sobre que brinquedo colocar dentro de casa, que roupa, você entendeu. Mas se seu marido não entendeu, e se você não tem autonomia, você vai ter filhos perturbados. Você sabia disso? Você sabia que esses dias eu vi um caso de uma menina que estava acordando com um pesadelo, e aí foi alguém para fazer uma oração, e Deus mostrou um brinquedo, aquele brinquedo azul, que tem os dentes Liristite, mostrou que tinha algo dentro do quarto. Que o mal estava usando aquele brinquedo para perturbar a criança quando estava dormindo. Então, quando a mulher ela tem o Espírito Santo, quando ela está com a cabeça saudável, você não está cuidando só... Primeiro você cuida de você, para você ter cabeça saudável. Você está livrando seus filhos da perturbação. E criança quando... gripou, ou aconteceu alguma coisa uma vez ou outra. Hoje tá meio enjoadinho. Pode ser normal. Mas se seus filhos começam a acordar de madrugada desesperado, chorando, perturbado, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Ou palavras dentro de casa, ou objeto, brinquedo dentro de casa. Então, assim, eu sei que nós somos uma direção totalmente diferente aqui da produtividade, mas é algo que eu senti agora no meu coração de falar isso pra você. Se você não tem inteligência, não tem autonomia dentro da sua casa, e às vezes sua preocupação está sendo só dar comida, roupa para os seus filhos, e você não está prestando atenção no mais importante, que é você zelar da alma, do espírito, do ambiente. Não é só da limpeza em geral, não. É limpar se sua casa tem brinquedo estranho, brinquedo que hoje está super aberto. Está super aberto quais são os brinquedos que tem mensagem subliminar ou não. Então, assim, ou então você entra aí depois no YouTube e coloca aí quais os brinquedos que tem mensagem subliminar para influenciar na característica das crianças. Marcilene, mas isso aí é bitolagem. Não é. Não é mesmo. É só você observar as crianças que têm esse tipo de brinquedo. É só você observar. Criança não dorme, criança teimosa, criança bagunceira. Não é bagunceira de criança que brinca, que é feliz e tá, não. É criança que tá sempre agressiva, batendo, quebrando, fazendo coisas que sai do natural de uma criança normal. Então, assim, se esse é o seu caso, eu tô te chamando para você abrir seus olhos, para você ver o quanto que você é responsável por você. E se você é mãe, você é responsável pela sua casa. E se você é vó e você fez um mau papel, você também vai pagar o preço, porque eles vão te dar trabalho. Então, que essa última mensagem também ela venha trazer bastante resultado para você. Que Deus abençoe a sua casa. Amanhã às 20 horas estarei aqui. Se essa live fez diferença na sua vida, comenta, manda direct para mim, coloca nos seus stories, chama outras pessoas e começa a fazer diferença na sua vida. Não espera ninguém reconhecer quem é você. Não espera validação. Hoje, uma frase que vem muito forte, eu até postei, né? Foi: não espere validação de um mundo onde crucificou quem era perfeito. E nós não somos perfeitos. Oh, meu amor, um beijo pra você, que Deus te abençoe. Tenho certeza que você está construindo uma linda família. E busca conhecimento, coloca em prática, investe em você. Você é o maior tesouro. Uma mulher feliz dentro de casa, ela vai fazer a diferença. E se um dia acontecer alguma coisa no meio do caminho, porque acontece,
Um beijo, maninha. Muito bom, primeira vez aqui, né? Muito bom. Amanhã às 20 horas eu vou estar aqui também. Olha aí. A Ilustre. Eu sei que você dorme cedo. Amanhã às 20 horas eu vou estar aqui. E é isso que nós vamos fazer. A gente vai construir uma nova realidade. Tenha você 30 anos, 25 anos, 80 anos. Se você está viva, você pode viver. Seja uma semana, um dia. Você pode conhecer a felicidade. E essa é a minha missão de vida. É reativar. Cada mulher que te passar pela minha vida é te ajudar a reativar, a construir uma nova versão, construir uma nova realidade, ter coragem para assumir a vida que você quer viver, seja viajar, seja comprar a casa do seu sonho, seja se curar dos seus traumas, seja entender sobre as suas feridas emocionais. E é isso que eu faço. E eu me sinto muito viva fazendo isso. Amo todos vocês. Que Deus abençoe e até amanhã às 20 horas. Eu vou salvar aqui por algum tempo, mas eu vou salvar no canal, para que você que entrou hoje possa ver desde a primeira live e fazer, porque todos os dias eu estou colocando exercício e mostrando qual é o ciclo de cada tema, e eu tenho certeza que vai fazer diferença aí. Um beijo! Muito obrigada pelo selo, eu fiquei muito honrada, Daiane. Muitíssimo obrigada. Meu Deus do céu, tô recebendo até selo, gente, nessa live. Tô me sentindo assim, muito honrada. Desse jeito eu vou fazer live de manhã, dia e à tarde. É muito bom ser recompensada. Olha aí a Maria Clara. Gosto muito de você também, viu? Você é muito inteligente. Eu sei que você vai ser uma grande mulher. Já é, né? Um beijo pra vocês. Um beijão. Maria Clara, chama sua mãe amanhã às 20 horas aqui, hein? Vamos reunir essas mulheres, gente. Vamos chamar o pessoal pra mudar de vida. Um beijo. Boa noite.